Quando o Senhor Jesus esteve aqui, em carne e osso, ele frequentemente dizia, anunciava: o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é chegado a vós. Para um público que estava debaixo do Império Romano e preocupado com quando viria o livramento para o reino de Israel, Jesus veio dizer que o que eles estavam preocupados a respeito da sua nação era, na verdade, muito pequeno, porque ele viria trazer algo muito maior, não o reino de Israel, não uma nação, um pontinho no mapa do mundo, mas o reino de Deus, que começaria dentro deles e se espalharia por toda a terra. Afinal, o que é o reino de Deus? Vamos entender aqui o que é o reino de Deus, porque talvez não seja o que você imagina. Muitas pessoas, quando ouvem falar reino de Deus, pensam logo no céu. Mas o reino de Deus não é um lugar no céu. Pelo menos ele vai levar para o céu, mas ele começa aqui na terra. Então o reino de Deus não é ainda o céu, um lugar no céu. Não acontece só depois da morte. Quando eu morrer eu vou para o reino de Deus. Não, é já agora, nesta vida. O reino de Deus não é um reino político, um governo político. Não. Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então é um reino espiritual. Então, o reino de Deus, em resumo, é Deus no governo da sua vida. É Deus no comando da sua vida. É Ele no assento do motorista, no assento, na cadeira do piloto. É Deus sendo a pessoa principal na sua vida, cuja vontade é prioridade para você. Isso é o reino de Deus. Então, Jesus explicou assim sobre o reino de Deus. Ele falou de várias formas e uma delas, ele disse assim: o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Curiosa esta ilustração do Senhor Jesus, porque eu não sei cozinhar, eu sei comer. Eu não sei fazer pão, eu sei comer pão. Mas eu tenho ideia de como é feito, não é? E como ele disse, acho que todo mundo tem a ideia de como se faz o pão, não é? Se pega a farinha de trigo, mistura lá a água, eu acho que às vezes coloca ovos também e tal, e vai dependendo do tipo de pão. E quando a pessoa que está fazendo o pão quer que o pão cresça, então ela coloca um pouco de fermento na massa. Ela põe o fermento, mas aí quando põe o fermento, ela tem que amassar, tem que mexer bastante a massa para que aquele fermento se espalhe. E o fermento não é visto na massa. Não se vê, a massa absorve. Mas quando aquela massa é tomada pelo fermento e ela vai ao forno, então o fermento leveda toda a massa, quer dizer, ele se espalha por toda a massa e aquela massa cresce. E sai aquele pão bonito do forno, não é isso? Pois é, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Ou seja, quando o reino de Deus, que começa dentro da gente para nos levar até o reino dos céus, né? Começa aqui na terra e termina nos céus, quando ele entra em nós, nós somos como essa massa do pão. O reino de Deus, quando entra numa pessoa,
aparentemente nada muda. Como o fermento desaparece no meio da massa. Aparentemente nada muda. Mas aos poucos, o reino de Deus vai levedando toda a nossa massa, quer dizer, vai levedando o nosso coração, a nossa mente, os pensamentos. O reino de Deus vai tomando conta da nossa vida e vai nos moldando, de forma que nós passamos a pensar como Deus, buscar as prioridades, os objetivos de Deus. Os nossos ficam em segundo plano, são secundários. E os de Deus se tornam prioridade na nossa vida. Nós procuramos moldar o nosso caráter sobre o caráter dele. Então o reino de Deus começa a nos fazer cidadãos deste reino. Sabe, quando você encontra um estrangeiro, por exemplo, aqui no Brasil, um americano, um francês, um inglês, o que for, você vê que a pessoa não é brasileira, você logo pergunta, você é de onde? Você é de qual país? O estrangeiro chama atenção no meio dos outros. Assim também, o cidadão do reino de Deus chama atenção no meio daqueles que não são do reino de Deus. Quando você é cidadão do reino de Deus, o reino de Deus está dentro de você, então dentro da sua família, os seus familiares começam a perceber que alguma coisa mudou. Mudou. Como as pessoas percebem um estrangeiro, que a linguagem dele é diferente, os hábitos, até a aparência muitas vezes é diferente, assim também os que não são do reino de Deus começam a perceber que você mudou, que você está diferente. Sua forma de falar, sua forma de agir, seus objetivos, tudo sobre você mudou, porque o reino de Deus agora está em você e você é cidadão do reino de Deus. Quer dizer, aquilo que começou invisível, como fermento na massa, depois se torna visível com uma bela aparência, que não é só aparência, é um retrato real do que começou dentro de você. Então, você resgata a imagem e semelhança de Deus, não é? A imagem e semelhança de Deus que Adão e Eva foram criados sob elas e foram perdidas depois do pecado. Quando a pessoa se torna cidadã do reino de Deus, ela recupera essa imagem e semelhança de Deus, de forma que quem olha para ela passa a ver Deus, passa a ver o Pai. Então esse reino de Deus, ele é aqui, agora, ele tem que começar agora, dentro dos que creem. Se você um dia quer estar no reino dos céus, se você um dia quer estar com Deus depois desta vida, você tem que entrar para o reino de Deus nesta vida, agora. E eu não preciso, talvez, dizer que o reino de Deus é a coisa mais valiosa que você pode ter nessa vida. Há pessoas que vendem tudo que tem aqui no Brasil, vendem tudo, pegam o dinheiro e pegam um avião, ou às vezes vão clandestinamente cruzar a fronteira dos Estados Unidos através de um coiote, não é? Que é o intermediário que leva a pessoa ilegalmente lá para dentro dos Estados Unidos, pelo deserto, joga ela lá e tchau, se vira. Há quem faça isso em busca de uma oportunidade, uma vida melhor em outro país. Ou seja, ela vende tudo que tem para ir para um outro país. O que você acha que é necessário para alguém se tornar cidadão do reino de Deus? O que você acha? Não é dinheiro. É toda a sua vida. É muito mais do que dinheiro. É toda a sua vida, toda a nossa vida. É abrir mão da nossa cidadania do mundo. Deixar de ser cidadãos deste mundo e passar a ser integrantes desta nova nação espiritual escolhida por Deus. O reino de Deus é quando Deus se torna o primeiro na sua vida. O reino de Deus é quando você passa a praticar a justiça, a misericórdia que Deus quer que seja praticada. O reino de Deus é quando você passa a impactar a todos ao seu redor positivamente, como se Jesus estivesse ali.
só que através de você. Ele está no seu corpo. Jesus está vivo hoje no seu corpo. Então, através de você, a imagem de Deus é projetada aos outros. E por isso a oração de quem está no reino de Deus é aquela que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, se você é cidadão do reino de Deus, você tem desejo imenso de ser um fiel representante deste reino aonde você vai. Você abre mão da vida do seu jeito e passa a viver a sua vida do jeito de Deus. Você não é mais dono do seu nariz. Você agora é governado por Deus, pelo rei deste reino. E isso começa aqui e agora, na sua mente e no seu coração. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.